também, que o Lombo fez uma grande defesa. E acabamos sofrendo um gol no final do primeiro tempo, uma ducha, né? Uma ducha ali para você ir para o intervalo. Mas, mais uma vez, assim como no esporte, a gente não se desesperou, o time continuou com o seu jogo apoiado, com o controle do jogo, fizemos o gol logo no início, e aí parecia que a nossa virada aconteceria mais rápido do que aconteceu contra o esporte. Mas essa virada não veio. Mas vale que a gente vê uma evolução dentro da equipe, a gente vê uma equipe organizada, uma equipe que está sofrendo menos, uma equipe que vem criando mais. Então, de maneira gradativa, a gente vai alcançando nossos objetivos, que é conciliar esse jogo que foi equilibrado, mas as chances mais claras para a gente, né? E também a gente não pode esquecer contra quem nós jogamos. Uma equipe que tem uma transição muito forte, e você jogando em casa você tem que correr esse risco. E eles tiveram essas oportunidades nas transições, mas volto a repetir que o Cássio não fez nenhuma grande defesa. Então agora é virar a chave. A minha maior preocupação desse jogo era a parte mental dos jogadores para entrarem nessa partida já pensando na nossa grande decisão, que é a quarta-feira. Eu trabalhei muito a parte emocional, o psicológico, né? Mas a gente sabe que existe o subconsciente, que é muito forte. Mas mesmo assim eles foram valentes, nós não perdemos ninguém com lesão, que era uma preocupação. Quando você opta em jogar com o seu time completo. Então agora a gente ia virar a chave para o nosso grande objetivo, que estamos próximos da nossa classificação para a final. Já aproveitar para agradecer, eu recebi fotos, vídeos da torcida, né, comparecendo para poder nos prestigiar na véspera, no treino, e que isso serve de motivação para a gente fazer ainda mais o nosso melhor para que a gente possa retribuir dentro do campo com muita entrega, muita luta e também com a classificação para a grande final, que é o grande objetivo do Corinthians nesse momento. Jair, a torcida e o Corinthians vem percebendo que está havendo uma evolução tática e técnica sob o seu comando. E isso a gente vem percebendo jogo a jogo. Agora a gente pergunta o seguinte para você. A saída do Vital, do Douglas e do Romero foi por qual motivo? Cansaço, precaução, guardar para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo? O que você me diz sobre isso? Um pouco de cada. O Douglas estava sentindo um incômodo, acabou pedindo para ser substituído. O Vital, há muito tempo, pelo menos comigo, eu não lembro a última vez que ele iniciou a partida, então o desgaste é maior, né? E o Romero é um jogador que tem uma entrega tática, uma função de marcação, como acho que poucos no Brasil, né? No Brasil, que eu falo jogando no futebol brasileiro, não falando que ele é brasileiro. Então, assim, é um jogador que se entrega muito. Então, aí já entra um pouquinho também da situação da gente pensar no próximo jogo, não por ser uma decisão, mas por próximo jogo mesmo, se tivesse outro jogo de Campeonato Brasileiro, pela entrega do Romero, que é muito grande. Então, cada substituição foi por causa de um motivo, e a gente tentando achar substitutos para que a gente conseguisse manter esse padrão. E falando nisso, o Inter também, né, a gente, quando começou a chegar mais próximo, o Inter fez algumas substituições que foram também deixando o jogo mais equilibrado, com a entrada do Rossi, que é um atacante de muita velocidade, deixando os contra-ataques perigosos. Então, um jogo perigoso quando você joga em casa e tem uma equipe forte na transição, mas é assim, nós já fizemos isso jogando fora também, e você tem que correr esse risco, e dentro desse risco nós sofremos muito pouco. E que possa ser assim, a gente possa agredir mais e sofrer menos, mas conciliar essa agressão maior com o resultado, com mais gols, que é o que a torcida quer. Jair, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Na sua entrevista coletiva deu para notar a sua preocupação em fazer o time ficar muito voltado mesmo só para o jogo de hoje, para não pensar já no jogo contra o Flamengo, só que para o torcedor fica quase que inevitável associar uma coisa a outra, tanto que terminou o jogo, a torcida já começou a gritar, é quarta-feira, quarta-feira. Queria que agora você finalmente então falasse um pouquinho sobre esse jogo de quarta-feira e em que estágio chega a sua equipe, do jeito que você acredita que teria que ser mesmo no nível de evolução, um pouco mais atrasada, adiantada, como que você vê? Você busca a excelência sempre, mas você sabe que é uma utopia você buscar a excelência, né? E não tem, porque eu vou estar sempre querendo algo a mais. Se me perguntar, na última rodada do Brasileiro, eu vou estar querendo algo a mais ainda da nossa equipe. Então, é difícil traduzir isso em números, enquanto o percentual que a gente está, o que a gente deseja. Eu vou querer sempre mais. Se nós trocarmos 400 passes, acho que foi isso hoje, eu vou querer que a gente possa ter 500 passes no próximo jogo. Vou estar sempre querendo uma evolução, vou estar sempre querendo que a gente possa melhorar. Então, é muito difícil falar dessa situação, e agora eu volto a repetir que a nossa torcida
já fez uma linda festa, vai fazer uma linda festa já para o nosso treino. Eu sei que no dia do jogo também vai estar lotado, casa cheia, eles vão nos empurrar e que juntos, eu sempre falo que a torcida é o 12º jogador, a gente possa conseguir a nossa tão almejada classificação para a final, que é o nosso grande objetivo. Jair, à sua direita, você falou na sexta-feira que as mudanças na equipe eram pensando no jogo contra o Internacional, o jogo de hoje. Mas imagino que você vai levar muito em consideração para quarta-feira o desempenho do time hoje em campo. E você elogiou o desempenho do Corinthians. Dá para dizer então que esse time que entrou em campo hoje tem boa chance de também jogar na quarta-feira? Tem, no futebol existe chances de tudo. Pode ser que a gente possa dar sequência. Eu vi que foram 4 jogos ao meu comando e quatro times diferentes. Não é o que eu gosto, mas a gente tem que achar o ideal, o mais próximo do ideal, como eu falei, da excelência. Então a gente vai estar sempre buscando. Eu não posso, de repente, repetir uma equipe que não vem por algum momento me agradando. Então tem que achar uma equipe que venha a render mais. E se nós acharmos, depois olhando, eu gosto de analisar o jogo depois com calma e ver que de repente alguma coisa pode ser mudada, nós também vamos mudar, que eu também não posso ficar querendo dar sequência numa coisa que não está muito boa. Mas como você falou que nós tivemos um bom desempenho, eu também acho, pode ser sim, que a gente comece com a mesma equipe, pode ser que a gente faça algumas mudanças. Vou estudar agora, estou com a cabeça ainda nesse jogo, e aí para o próximo jogo terça-feira a gente conversa e a gente vê como vai ser a estratégia agora para a nossa final. Jair, no primeiro tempo o Corinthians começou muito bem, como você falou, teve 2 grandes chances de gol, mas depois finalizou muito pouco. Então como que você conversou com o time no vestiário para justamente entrar no segundo tempo com uma outra postura, e como que você avalia o primeiro e o segundo, a mudança de postura do segundo tempo? Eu gostei do primeiro tempo, apesar de depois nós não termos finalizado, nós chegamos muito no terço final, né, com cruzamentos, com tabelas, triangulações, com jogo apoiado pelos 3 corredores, até um pouco mais com o Fagner pelo lado direito, mas não conseguimos traduzir em muitas finalizações. Mas você vê, a gente foi muito criticado quando nós não chutamos a gol, mas tem chances claras que você pode chutar para fora e ela ser mais real do que um chute no meio do gol, como a chance do Douglas, que foi para fora, mas foi até mais perigosa do que a do Fagner. Então nós criamos chances, chegamos, tivemos equilíbrio e não sofrer tanto com a transição, que era a nossa maior preocupação, né, com o Pótigo e com o Nico, um time muito rápido, com o Patrick, né, e com o Edenilson ali por dentro, que eles fazem muito bem essa situação de bate e volta. É um time muito forte nessa situação. Então a gente conseguiu controlar, a gente conseguiu ser ofensivo e sem sofrer na parte defensiva. Então a gente sai, tirando o resultado, lógico que era a vitória, a gente não sai triste pelo desempenho não, mas vamos conciliar esse desempenho com a vitória, porque é isso que a vida do treinador precisa. Jair, o Corinthians está na 7ª colocação, a 8 pontos do G6 e a 7 do primeiro time da zona do rebaixamento. É claro que você chegou num time já no terço final aí do campeonato, o resultado, né, na competição não vai ser acreditado somente ao seu trabalho, mas o que seria o objetivo do Corinthians ainda nesse Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro, pontuar o quanto antes, levar o campeonato jogo a jogo e ver no final do ano o quanto a gente conseguiu chegar na parte de cima da tabela. Não podemos nem pensar na parte de baixo da tabela, que não é lugar para o Corinthians. E nós pensando no Campeonato Brasileiro, mas não podemos esquecer da Copa do Brasil, que nós estamos muito próximos de disputar uma final, respeitando a equipe do Flamengo e conquistar um título. E lógico que a gente não vai abrir mão tanto, senão hoje eu teria entrado com uma equipe toda alternativa e ficaria treinando pela manhã para a gente pensar só na equipe do Flamengo. Mostra que a equipe do Corinthians em nenhum momento largou o Campeonato Brasileiro, e assim vai ser até o final do ano. Mesmo com a classificação, mesmo se tudo der certo, que é o objetivo de todos os times que estão buscando o título. Acho que não é surpresa para ninguém, todos querem esse título, e se nós conseguirmos o título, nós vamos levar com a mesma seriedade que, caso não aconteça o Campeonato Brasileiro, a gente vai levar, conquistando ou não a Copa do Brasil, com a mesma seriedade, que a gente sabe do equilíbrio dessa competição, e a gente tem que pontuar. Jair, que é a sua direita, uma vez que o Roger não pode jogar a Copa do Brasil e o Jonas tem esse problema muscular, não deve jogar na quarta-feira, você se vê obrigado a manter essa linha ofensiva com 4 jogadores, uma vez que você não tem peças para reposição nessa posição? Fica
pouco evidente isso, né? Que, lógico que você, quando você não tem os seus noves que foram contratados para jogar naquela posição, você tem que fazer adaptações. O Corinthians fez muito bem. Quando nós tínhamos o Rodriguinho com o Jadson, deu certo. Hoje nós tentamos com o Vital e com o Jadson. A gente tentou agora com o Sheik, que também vinha sentindo uma dor, mas entrou. A gente tem que arrumar soluções. Eu não vou chegar aqui... Tudo antes do jogo a gente sabe das peças que o Corinthians perdeu, a gente sabe dos desfalques, mas quando acaba o jogo e o resultado não acontece, aquele responsável é esse cara que está falando com você. Ninguém vai lembrar de que a gente não tinha, que os jogadores foram embora, vai cair sempre na responsabilidade do treinador. Então, por isso, o treinador tem que buscar subsídios, tem que buscar alternativas dentro do elenco para conseguir a vitória e que eu possa ficar falando aqui com vocês há mais tempo. Jair, boa tarde. Jair, duas questões. A primeira sobre o Douglas. Eu queria saber se ele foi a grande surpresa, já que todo mundo sabia que o Corinthians ia entrar sem centroavante. Mas o que surpreendeu naquele começo era o Douglas encostando mais nos atacantes do que nos últimos jogos, chegando até dentro da área. E se você acha que o time sentiu um pouco do cansaço ou se foi desentrosamento na parte final do jogo. Tem até um lance emblemático que o Pedrinho dribla um, dribla dois e abre os braços com a bola no pé, assim, sem ninguém para jogar do lado. Meu sentimento foi esse também. Eu não sei se já com a cabeça na final, não sei o que aconteceu, mas que a gente deu uma desacelerada ali no final. Realmente eu também senti, vendo de fora, vamos sentar para ver, ainda não conversei com os atletas para saber deles, né, que são os grandes responsáveis que correm, que se entregam, mas também, de repente, pelo ímpeto que nós iniciamos o jogo, o desgaste chegou antes do tempo acabar. De repente, a gente apertou um pouquinho o turbo antes da corrida e faltou um pouquinho no final. Que a gente lutou, quando você sai atrás do placar, você acaba correndo mais também, o desgaste é maior. Então, pode ser por conta disso. Então, agora, a gente ter equilíbrio para que a gente não saia atrás do placar jogando em casa, né, na quarta-feira e no resto da competição, para que a gente corra menos. Que a gente sabe que com gol mais cedo, aquela transição muda, né? A equipe do Inter que estava jogando para sair da transição já não vai jogar mais, vai ter que se lançar, o jogo fica mais aberto e facilita bastante a vida do mandante. Que a gente possa concluir essas oportunidades que nós tivemos em gols e aí o jogo já muda completamente de cenário. Teve outra pergunta?